Gravar aqui Então, dia 27 de agosto, é a segunda apresentação da turma avançada do Laboratório de Inovação sobre a área de transporte. O senhor Nepomuceno é filiado à Mídia Ninja. Isso aí, Mídia Ninja. A Mídia Ninja. Então ele começou aqui a fazer uma transmissão ao vivo. Essa transmissão estava feita na casa do Cabral, telão lá. Centro de operações. Centro de operações da Mídia Ninja se deslocou para lá. Nós fizemos um plano estratégico na IPLAN e uns anos atrás, e tem duas diretrizes fundamentais: a parceria com os clientes e inovação. Essa área da inovação é exatamente para estimular o surgimento de soluções inovadoras para os velhos problemas. Os problemas são os mesmos, mas tem que ter um esforço diferente. Aí começamos aí a pensar o que fazer do ponto de vista de capacitação de pessoas, que essa é a coisa determinante, capacitar as pessoas para que as pessoas possam entender o que é isso e ajudar esse processo de inovação aí, e é muito forte na sociedade, já trazer isso aqui para dentro do setor público, que não é tradicionalmente um setor inovador. O setor público não é tradicionalmente um setor inovador. Tem muita dificuldade para ser inovador. E o mercado tem uma velocidade muito grande nessa tecnologia, que é o mercado nosso aqui. Está envolvido. Uma velocidade nos últimos anos. Estamos conversando aqui, está lançando um troço aí, e muitas dessas coisas são coisas que poderiam estar ajudando a resolver o problema nosso aqui. Então, você precisa ter um olhar muito grande no que está acontecendo no mercado, e ter uma capacidade de velocidade muito grande de trazer essas soluções para cá. Isso é um pouco ser inovador. Eu que está acontecendo, trazer e mudar processo aqui com essas tecnologias. Bom, dentro dessa preocupação, o Paulo Roberto, como assessor meu aqui com o hoje, vai ficar ajudando nesse processo, nesse projeto de inovação, trouxe aqui o Nepomuceno, que é o nosso consultor de inovação, né, que trouxe aqui um projeto, né, que ele vai explicar aqui para vocês, eu acho que é importante, que nós começamos a fazer no ano passado. Fizemos uma turma piloto, que essa turma piloto gerou a criação de um laboratório de inovação. Esse grupo se articulou como um laboratório de inovação, e aí começaram a discutir propostas inovadoras para a prefeitura em relação à sua relação com o departamento dela, utilizando esses conceitos novos que vão ser apresentados aqui para vocês. E aí deu certo. Primeiro, terminou no dia 18 de dezembro, foi a formatura da turma, não é isso? E nós ali concluímos, esse caminho está bom, vamos investir. Então, retomamos agora, levamos um tempo gigantesco no processo de contratação, o outro não sabe, e aí retomamos aqui agora o processo. A turma anterior segue, né? Uma coisa mais avançada, discutindo soluções, porque isso é uma coisa voltada para solucionar problemas. É isso. E aí abriu-se uma turma nova. Aqui eu acho que nós temos jeito da turma antiga e nova. Tem. Isso aí já deve ter envolvido umas 20 pessoas, nós tínhamos 15, 18. Primeiro 16, agora 16, na segunda 18. E agora na segunda 18. Esse é o montante de gente que está envolvido nesse projeto. Mas tende a crescer. Acho até que, do que vocês copiam aqui, isso aqui pode se criar dezenas de laboratórios de inovação sem nenhum problema. E vai ter gente interessada em fazer isso. E vai ter gente interessada em dar essa contribuição, né, com pensamentos inovadores para resolver os velhos problemas. A estrutura do setor público massacra um pouco aí a criatividade das pessoas. É uma tentativa de fazer um espaço ao lado, não é uma estrutura hierárquica, é uma estrutura assim, colaborativa que está sendo criada aí, com interesse pessoais voluntários, né? Pessoas que queiram colaborar no sentido de inovar. Inovar não é desenvolver um tablet ou só desenvolver um novo smartphone. Tem muitas coisas que quer inovar, dar processos, né? Da forma que a prefeitura se relaciona com os cidadãos de várias maneiras, 1 milhão de
serviços que nós temos catalogado aqui e que são prestados de determinada maneira, e se a gente muda essa maneira, nós estamos inovando. Então, e eu já percebi que na relação com os clientes nossos, a educação fazendo, tem adeptos, tem gente querendo participar desse processo nosso. Bom, então dito isso, eu como sempre, faz aí o fundamento. Bom, obrigado. Agradecer ao Ricardo de novo, o Paulo também que não está aqui, mas agradecer a todo mundo, os meus alunos queridos. E queria fazer aqui uma situada no laboratório, que aqui tem uma história. Se a gente chegar e dizer assim, ó, tem um laboratório de inovação, a gente resolveu fazer desse jeito, mas não resolveu fazer desse jeito porque quis, nem porque teve um processo longo para a gente chegar nesse modelo que a gente está implantando aqui. E não é um processo meu individual, é um processo que eu tenho trabalhado já com pelo menos aí centenas de alunos de vários lugares, né, em que a gente vem discutindo essas dificuldades que a gente tem de compreender e de trabalhar. Então é um processo. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês foi começou nesse livro aqui, Conhecimento em Rede. Eu fiz esse livro em 2006. Foi o primeiro livro no Brasil que falou sobre o Web 2.0. Eu e o professor Marcos Cavalcante da COP. Eu passei a dar aula lá no MBA de Gestão de Conhecimento na COP, né? E a gente resolveu fazer esse livro aqui em 2006. Esse livro aqui tem duas partes, e na verdade esse segundo livro aqui tem duas partes também. Então esse primeiro livro aqui, primeira parte é um cenário. O que está acontecendo na sociedade com a chegada das mídias sociais, que estavam na verdade surgindo com força em 2004, né? Chegou a banda larga barateou o custo de conexão e aí aumentaram as mídias sociais, explodiu. Então em 2006 a gente escreveu um livro. Então a primeira parte do livro, a gente apresenta um cenário, que é um cenário que eu acredito, parte dele faz sentido e uma outra parte não faz tanto sentido ainda, já não faz mais tanto sentido. Então a parte 1, né, que eu diria que eu escrevi, a parte 2 eu psicografei, né? E aí aquela entidade que psicografou não está mais aqui. Então, a parte 1, o que a gente fez? A gente fez uma análise, aí baseada aí já no pessoal lá da escola de Toronto, os canadenses, basicamente com Pierre Levy, né? Em que nós entendíamos que a chegada da internet significaria uma radical mudança da sociedade. Essa é uma teoria já desenvolvida um pouco lá por esses canadenses, que tem o McLuhan, que é o principal, dizendo que o meio é a mensagem. Então, que a tecnologia, quando ela chega, essas tecnologias midiáticas, ela muda a cabeça das pessoas, e por mudar a cabeça das pessoas, muda a sociedade. Então, esses caras desenvolveram essa teoria, e aí fizeram vários estudos, né? Desde a Babilônia, tem um cara que é o Innes, que desenvolveu lá o estudo na Babilônia, depois tem o outro lá, o Havelock, que desenvolveu a ideia de que os gregos só fizeram a democracia porque chegou o alfabeto na Grécia. Depois você tem o próprio McLuhan, que faz o estudo de Gutenberg, né, um livro dele chamado Galáxia de Gutenberg, que ele vai dizer que o mundo que nós temos hoje é por causa da chegada da prensa, né? E depois você tem o McLuhan estudando a televisão, e aí muita gente trabalhou na televisão, e o Pierre Levy estudando a internet. Então é uma galera que tem essa ideia dizendo, olha, vai vir chumbo grosso aí com essas mudanças. E o Pierre Levy, esse nosso amigo Havelock escreve o livro dele em 1960, 70, e ele já dizia na época, vai mudar as coisas a partir da chegada lá, né? Da Grécia mudou, não sei o que, lá, e aí o Pierre Levy diz, olha, em 99 ele escreve um livro e diz, olha, vai mudar tudo. Economia, política, sociedade, tudo vai mudar porque a gente está criando um novo ambiente cognitivo, que ele chama de ecologia cognitiva. Então, isso a gente apresenta no livro. E aí, nesse livro, a gente vai para uma metodologia. Só que nessa visão do livro, essa primeira parte do livro, tem uma coisa interessante, que a gente não chega a fazer uma ousadia de dizer que as organizações atuais não sobreviveriam no modelo atual. A gente não chegou a essa maneira. A gente acreditava, quando fez o livro, que a gente ia colocar conhecimento em rede dentro das organizações atuais, porque era só experimentar ali numa área, num setor específico, botava ali para funcionar e funcionar. E a metodologia espelhava isso. A metodologia era implanta no setor,
coloca o pessoal multiplicador para difundir a ideia e que aquilo ali vai funcionar desse jeito. A gente vai ter, então, conhecimento em rede nas organizações tradicionais. Né? Então, essa era a metodologia e essa era a visão. A partir daí, nós saímos para... Eu, particularmente, o Marcos ele trabalha na COP e eu sou consultor independente. Aí saí para fazer uma opção de projetos. E aí, junto com ele, longe dele, eu trabalhei em vários projetos e com mais destaque eu fiz um projeto de conhecimento em rede no IBEU, aqui aquele curso em inglês aqui no Rio, na DataPrev, na Prodesp em São Paulo, que é processamento de dados do Estado de São Paulo, na Petrobras, fiquei um ano na Petrobras, discutindo rede na Petrobras, e depois, no ano passado, um ano dentro do BNDES, discutindo um grupo de reflexão interna, discutindo mídias sociais lá no BNDES. Tanto que o diretor de recursos, o superintendente de recursos humanos, que é o Faverê, escreve o prefácio do segundo livro. Né? E aí entrei aqui ano passado fazendo com o pessoal aqui do IPLAN, por isso que o Ricardo também escreve aqui no livro. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente construiu. O que aconteceu quando a gente foi para a prática? Não funcionou. A metodologia não funcionou. Sabe por que não funcionou? Aí tem até o Joseph, que aqui ajudou ano passado, né? Não funcionou pelo seguinte: primeiro, uma cultura completamente nova. Essa cultura da colaboração é uma cultura completamente nova. Na hora que ela entrava dentro da organização, as pessoas viam como se fosse um vírus. E aí começava a rejeitar. Então tinha primeiro essa coisa da resistência. Aí você podia dizer, bom, mas com um trabalho de gestão de mudança, você faz, etc. E aí tinha um outro problema, que era um problema mesmo de método. A cultura nova, ela era incompatível entre as duas culturas. Então o que acontecia? Eu vou pegar aqui, fiz isso aqui na outra vez, agora eu vou pegar, pedir a Rita aqui, por favor, sabe, vou pegar 3 copos aqui. Então, o que acontece? Vocês imaginam que nesse copo do meio aqui, a gente tem um departamento que você vai implantar o conhecimento em rede. Nesses outros 2 departamentos, a gente não vai implantar. Então, sabe o que acontece? Esses 2 caras aqui, quando esses caras começam a vibrar com conhecimento em rede, esses caras falam assim, meu irmãozinho, não adianta vir com conhecimento em rede, porque nós estamos trabalhando normalmente. Existe um processo A, B e C, que não adianta no B eu colocar colaboração em rede, porque A e C não estão em colaboração em rede. Então, a partir daí começou uma reflexão para dizer o seguinte: nós não estamos diante de uma continuidade. Nós estamos diante de uma ruptura. Nós não estamos criando organizações do mesmo tipo que nós tínhamos antes. Nós estamos criando um novo modelo de organização. Então, quando a gente... Aí, esse livro aqui esgotou, e aí pediram até para a gente fazer de novo. Não, deixa ele quieto aí, vamos agora fazer outro. E aí veio esse livro aqui, que é o livro que eu lancei agora, esse mês, né? Então, o que esse livro aqui traz que baliza a experiência desse laboratório? Então, eu estou mostrando para vocês, quer dizer, de 2006 para cá, no meio do caminho, teve uma tese de doutorado que eu fiz, trabalhando em cima da comparação da internet com o papel impresso, para a gente ver aonde que tinha igualdade ali. E algumas coisas da tese estão aqui no livro. Então, o que acontece? Esse livro aqui já não é mais a mesma história. Aquele livro ali acreditava que existia a possibilidade de você dar um antibiótico para as atuais organizações, que as atuais organizações com antibiótico ia resolver o problema da colaboração desse novo ambiente. Esse livro aqui já não acredita mais nas organizações atuais. Esse livro aqui conclui o seguinte: nós estamos entrando hoje dentro de um conceito novo chamado governança da espécie. As mídias têm o poder de mudar uma coisa chamada governança da espécie. E a governança da espécie atual, baseada no modelo piramidal, ela foi construída e modelada a partir de, desde sempre, né, desde o mundo oral, e a gente teve um fortalecimento disso há 200 anos com a Revolução Francesa, que a gente criou todo o modelo de representação que a gente tem hoje, e esse modelo está se mostrando ineficaz para lidar com o tamanho que a gente tem hoje da população. Nos últimos 200 anos, ele saiu de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, a primeira conclusão desse livro é o seguinte: as nossas organizações atuais estão em estado final. Elas não vão continuar do jeito que elas estão. Elas não continuam igual. Elas precisam fazer uma mudança. Então, se a gente tem esse diagnóstico, que você precisa fazer um transplante de pulmão,
não é um antibiótico, você precisa criar uma situação que é a seguinte: você não vai chegar para uma organização agora, acabou, para tudo, e daqui para frente vamos começar do zero. Isso é impraticável. Aí teve já no BNDES, fazendo a discussão com eles, a gente teve acesso a um material da Harvard Business Review, de um pessoal que faz uma sugestão de carteira de inovação, e aí tem a ver com a inovação, que eles dizem o seguinte: olha, uma empresa hoje, para se considerar saudável, num mundo mutante como o nosso, tem que criar uma carteira de inovação 70, 20, 10. 70, melhora alguma coisa no que faz, 20, dá uma inovadazinha, e 10% cria uma coisa completamente nova. Traz uma coisa doida, porque essa coisa doida pode ser o caminho da nova organização que pode comer a antiga organização. Então, baseado nessa ideia e baseado nessa visão que a gente está vivendo hoje, uma ruptura, em que a governança atual não vai continuar nesse modelo que a gente está tendo, isso ali a gente tem vários indícios, a gente pode falar disso depois. Eu peguei a ideia do laboratório de inovação e trouxe essa ideia da Harvard Business Review para montar a metodologia. Então, no livro, eu apresento uma sugestão de uma nova metodologia, que é para você implantar projetos de colaboração de massa em problemas complexos, você criar uma coisa fora do padrão da organização. Você não pode ter uma sequência e você então introduzir no meio. Então, o que você faz? Você faz uma coisa fora e você faz um piloto fora para criar uma cultura já dentro do ambiente da colaboração que não interfira no dia a dia da empresa. E aquilo ali vai crescer ao ponto de você ter um modelo novo, que aos poucos você pode ir migrando esse modelo antigo para o modelo novo, né? E você vai crescendo esse modelo, e esse modelo ele vai se tornando a saída para você resolver os problemas complexos que esse modelo não consegue resolver. Então, com isso, você não perde a continuidade. Você ganha a possibilidade de experimentar uma cultura numa área externa, né? Então, essa foi a metodologia. Quando a gente chegou no final do projeto do BNDES, eles falaram: olha, se a gente for implantar, a gente vai implantar dessa maneira. Aí o contrato acabou, né? Ficou lá em suspenso, e aí o Paulo me convidou e o Ricardo me convidaram para a gente fazer essa primeira experiência. Então, depois desse período todo, essa aqui é a primeira vez que nós estamos experimentando essa metodologia. Então, o que a gente fez aqui? E aí já vem da experiência da DataPrev, já vem da experiência da Prodesp. Então, o que a gente fez? A gente fez um projeto que é o seguinte: o laboratório de inovação, a gente fez uma palestra, o laboratório de inovação, ele foi criado, né? A partir dessa palestra, eu fiz um formulário e as pessoas se cadastraram e pediram para participar. Não foi um projeto assim, fulano vem trabalhar, fulano vem trabalhar. Foi um projeto assim, quem quer fazer um projeto diferente dentro da instituição? E aí veio uma turma interessada em vivenciar isso. Eu fiz um critério de seleção, arbitrário, como qualquer outro, mas eu acredito que a gente teve um critério bacana e que as pessoas que vieram participar desse laboratório de inovação. Então, nesse laboratório de inovação, e aí tem umas coisas que a gente aprendeu, e aí já são as novidades desse processo, a primeira coisa que eu percebi, né, é que existia uma certa confusão das pessoas entre o que eu sou e o que é o meu crachá. A pessoa vinha com o crachá dela, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho filosófico no seguinte sentido: cara, o teu crachá é uma coisa, você é outra coisa. Se o teu chefe é um chefe que está te atrapalhando, se o presidente da empresa está te atrapalhando, se você não gosta do prefeito, isso não é o seu problema. O seu problema como ser humano é resolver problemas da cidade. Ou seja, você tem que se ver como um profissional e como uma pessoa antes de qualquer coisa, né? E quando a pessoa fala: mas esse problema é opcional, você não precisa estar aqui. Você não... Aí a gente até brincou, né? Brincadeira 02. A gente tem a tropa de elite e tem lá o pessoal que, naquele treinamento lá da tropa de elite, sempre tem o 02, quer sair 02. Então toda hora que o cara começava a reclamar: mas aqui não sei o que, o meu chefe quer sair 02, pode sair. Aqui é a tropa de elite. É alguém que quer fazer alguma coisa acima do crachá. Não tem resultados objetivos em termos profissionais, é tudo voluntário. Isso ganhou uma coisa bacana, que isso deu uma motivada no pessoal, porque não tinha desculpa para o cara não se colocar. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, e aí a gente passou por uma discussão toda em torno disso, principalmente a turma 2, a turma 1 pegou um pedaço, mas a turma 2 eu já peguei mais, isso é interessante. E aí eu comecei a passar, são 64 horas, a gente começou a passar todas essas teorias aqui,
que já tem acumulado, desde 1950, esse pessoal aqui da Escola de Toronto, que tem essa visão diferente. E a gente começou a trabalhar com isso, e a gente começou a trabalhar. Bom, então a gente fez isso, a gente montou esse laboratório terminamos ano passado em dezembro. Nós fizemos, na verdade, o nosso último negócio dia 23 de dezembro. Aí você vai dizer, na prefeitura nada funciona dia 23. Nós estamos com uma sala aqui de quase 70, 80 pessoas, pessoal fotografia, não sei o que, todo mundo motivado, todo mundo participou do final, e a gente fez a primeira turma. E agora a gente fez a primeira turma, está tendo agora a segunda rodada, e a gente criou a nova turma e a gente está fazendo. Então, quando a gente vai apresentar isso aqui tem uma história toda. Então, por trás disso tem uma filosofia nova, tem uma teoria nova e tem uma metodologia nova que o pessoal vai apresentar para vocês. Então, estou situando isso para a gente poder entender que às vezes determinadas coisas, e aí hoje até foi interessante, que se vocês vão ver isso, hoje saiu no Valor, eu ia trazer, acabei não botando na página, saiu no Valor o seguinte, uma empresa chamada Bug, de Piracicaba, ganhou o prêmio das 25 empresas mais inovadoras do mundo, uma empresa brasileira. Então, cara, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um bichinho que mata outro bichinho na plantação de cana. Ou seja, tecnológico em termos biológicos, altamente recomendado por causa da ecologia, né? Ou seja, um bichinho comendo o outro e aí resolveu o problema sofisticado que poderia se inventar. Agrotóxico podia se inventar, não sei do que, papá, e ele simplesmente pegou o seguinte, ele foi lá, colocou um outro bichinho. Aí você vai dizer, pô, peraí, botar só o bichinho, isso aí qualquer um faz, mas por trás daquela ideia ali, teve todo um conceito que os caras desenvolveram para chegar no tal bichinho. E aí vocês vão ver isso aqui também. O que a gente vai apresentar, se você olhar no final de tudo, é quase como se fosse esse bichinho, uma coisa muito simples. Mas quando você vê no contexto geral, é um baixíssimo investimento, um altíssimo resultado. Que é isso que eu acho que a gente tem que procurar. Quando a gente faz todo um estudo, etc., no final de tudo, a ideia é uma coisa muito simples, um problema muito complexo. E é isso que eu acho que a gente conseguiu fazer e a gente vai apresentar para vocês. Então, o Chico vai começar. Obrigado. Eu acho que tem que botar o... Isso aí não está na... Isso não é a página. É isso aí. Outra. Não, oi? Essa mesmo. Essa aí. Peixe down. Foi. Eu tinha feito. Essa foi a primeira turma. Esse treinamento de PowerPoint aqui, de operar o PowerPoint, não foi feito com a gente não, tá? Essa página mostrou do projeto. Esse é o modelo antigo. É um modelo antigo. Nós partimos com todos, fomos convocados para uma palestra do centro sobre como inovar usando as redes sociais. E ao final da palestra foi distribuído um convite, né? E a gente, um grupo aderiu e formamos essa turma. Que isso aconteceu antes de todas as manifestações que houveram agora de redes sociais, né? Foi em dezembro, em novembro para dezembro, nós começamos esse treinamento. O objetivo desse treinamento seria capacitar uma equipe multidisciplinar para avaliar a aplicabilidade de plataforma, a plataforma colaborativa, que é a metodologia que o Nepomuk está colocando, dentro de um problema enfrentado pela prefeitura, como, por exemplo, a questão do transporte, a questão da educação, da medicina. Muito próximo. Bem, a iPlan é uma empresa pública prestadora de serviços de tecnologia, informática e comunicação. E ela presta soluções intensivas em conhecimento e infraestrutura para armazenamento e processamento de dados. Ela é basicamente uma entidade tecnológica que provê os meios para processar as informações da prefeitura. A ideia é que a nossa equipe venha acrescentar naqueles 10% a possibilidade do IPLAN prestar consultoria em projetos para solução colaborativa, certo?
e a partir daí atingir aquela meta de ser reconhecida pelos órgãos da prefeitura como parceira estratégica provedora de soluções inovadoras, e essa inovação vem dessa quebra de metodologia para enfrentar os 7 bilhões, que não são tantos aqui no Rio, mas já é uma enormidade. A visão piramidal que o Nepomuceno falou, ela tem essa forma. O que acontece é que qualquer demanda tem de percorrer toda a pirâmide até ser atendida, o que causa um atraso muito grande. E quando aumenta a complexidade, aumenta mais ainda esse atraso. Certo? Isso está se tornando cada vez mais obsoleto, porque a população aumenta cada vez mais. A proposta de uma plataforma colaborativa é primeiro você dar uma resposta imediata às demandas e se baseia num tripé formado pela colaboração, quer dizer, a população toda vai passar informações do que está sofrendo, do que tem de bom, do que tem de ruim. Um robô ou vários robôs, quer dizer, robô é toda a parte automatizada, que vai incluir o armazenamento dessas informações, o processamento dessas informações e até a obtenção de outras informações de forma automática. Quer dizer, o robô ele vai ser capaz de interagir com o GPS e saber que o ônibus está sendo reclamado, ele está onde, ele está em que velocidade, ele está no percurso certo, ele está cumprindo um ritmo de atendimento à população, quer dizer, de você ter uma condução, quando chegar no ponto, ficar meia hora, uma hora esperando, depois de repente chegar 1 minuto, passar 3 anos da mesma linha, tudo pode ser ajudado pelo robô. E um gestor que vai coordenar isso tudo, quer dizer, coordenar tanto a absorção das informações que vem da colaboração, que é uma coisa que pode vir de tudo, até mentira, até verdade, até todas as coisas, e coordenar isso com o funcionamento dos robôs e propor até alterações para que isso se torne cada vez mais produtivo, cada vez melhor. Além disso, vamos criar com esse processo um banco de dados que ficará disponível tanto para a colaboração, quer dizer, a pessoa que vai informar não pode saber qual a situação daquela empresa ou daquela instituição que ela está avaliando. Esse banco de dados ficará disponível para as próprias empresas, para saber qual a sua posição, qual a posição da outra, e ao mesmo tempo para o gestor e para toda pessoa que de alguma forma interaja com o sistema que está sendo tratado, seja transporte, seja educação, seja o que for. A ideia de implantar essa metodologia é, primeiro, fazer uma capacitação de um grupo, tanto de gestores, quanto a preparação dos robôs, quanto dos colaboradores mesmo, dentro de uma área restrita. E formar um piloto, né? E esse piloto vai expandir para toda a área. Quer dizer, digamos que seja, por exemplo, transporte. A gente pegaria uma linha e começaria a colocar todas essas situações em funcionamento. A partir do momento que isso ficasse funcional e bom, a gente iria ampliando as linhas até atingir toda a cidade. O piloto que a gente está tentando fazer é o Edson, que vai continuar. Bom dia aí a todos. Complementando o que o presidente, o consultor e o Francisco colocaram, a gente não vai só apresentar uma solução. A ideia aqui é validar uma metodologia. Essa metodologia está em estudo piloto, né? Durante esse curso, a gente pegou alguns problemas, né, ligados à administração pública, para ver se esses problemas poderiam ser resolvidos e endereçados por essa metodologia. Então, a gente discutiu um pouco a questão de educação, né, discutiu
questão do transporte, que já estava na sociedade aí sendo bastante questionada, e a gente acabou decidindo experimentar essa metodologia baseado nessa questão aí dos transportes. Então a gente está fazendo isso, a gente está apresentando uma metodologia para ser validada e ao mesmo tempo está apresentando um projeto objetivo para ser implementado. Então a gente queria reforçar com vocês que a gente tem esses dois aspectos que estão interligados, né? Pode seguir. Como é que é a nossa metodologia, né? A partir da dor do cidadão, né? De uma demanda, da necessidade de um gestor, né? E na administração a gente tem aí um pool, exemplo até do 1746, que agora domingo vai ter o Hackathon, né? Que foi compilado aí um conjunto grande aí de demandas, foram priorizadas algumas necessidades. A gente aplica, né, um ponto muito importante, que é a análise da complexidade. Essa metodologia, ela está apostando, a gente está inferindo que ela é mais aplicável quando você tem muito volume de dados, né, muita informação, você tem uma diversidade de casos, de tipos, né, e você tem um dinamismo muito grande, né. A gente considera que quanto mais dinâmico, quanto mais volume de informação, quanto mais complexo, mais essa metodologia vai se aplicar. E a partir dessa análise a gente está vendo que a gente pode implantar uma solução naquele molde daquela plataforma, né, que tem como base a colaboração, né? Colaboração, a parte dos robôs, né, que o Francisco colocou, que são sistemas, sensores, GPS, processamento, BI, Big Data, né, todo o estado da arte da tecnologia, e quem vai, vamos dizer assim, ter, né, o benefício é justamente o fiscal, o gestor daquele processo de negócio. No nosso caso, né, aplicando esse conceito, né, a gente elencou fiscalização de transporte público, poderia ser outro caso, de repente ordenamento urbano, planejamento urbano, saúde pública, atendimento primário de saúde. Então, aqui tem um leque muito grande, né? As possibilidades assim estão muito grandes. E nesse caso aí do transporte, a gente confirmou que essa complexidade aí do transporte é bem grande. Você tem uma rede grande do modal de ônibus, tem, né, uma utilização de milhões de pessoas, né, milhões de pessoas todos os dias, são várias linhas interligadas, linhas intermunicipais. Então a gente confirmou que essa complexidade existe, né? Além também do dinamismo, né? Você pega um ônibus, tem ali aquele serviço muito pequeno, de 20 minutos ou 40 minutos, ali é prestado um serviço pela empresa, então a gente tem aí evidências de que a complexidade existe. E confirmou que a gente pode fazer uma proposta de colaboração, né? Existem outras propostas, né? A Rio Ônibus Fez Transporte está propondo, a gente já analisou algumas soluções também de solução colaborativa. O que tem de diferente no nosso projeto é que a gente tem um método por trás, não é só a solução. Solução vão ter muitas, né? A gente considera que é uma coisa sustentável porque tem uma metodologia e é inovadora. Voltando lá na essência, né? Ato de fiscalizar. E pegamos o dicionário, fiscalizar é o quê? Acompanhar, supervisionar, educar e ou punir. Hoje, né, a ideia, a força do fiscal, do gestor de transporte, é que ele é punitivo, né? A empresa vai ser multada, eu vou denunciar para que ela seja multada. O que a gente está propondo é que exista um equilíbrio, volta só um pouquinho, entre a punição, educação e gerenciamento principalmente. Né? Quer dizer, o fiscal, né, o gestor de transporte público, ele possa estar atuando mais em supervisão, em gerenciamento dessa plataforma. E a punição vai acontecer nos casos que forem necessários. Mas não é uma administração voltada para fiscalizar e multar, né? Então a gente
considera que vai agregar nessa mudança aí de comportamento. O modelo atual, né, que é o modelo piramidal, ele tem baixa colaboração, né, as pessoas antes ligavam lá para as empresas, hoje acionam o 746 ou telefones da secretaria, mas ainda no nível muito baixo em relação ao potencial que se tem. O que isso gera, né? Você tem baixa capacidade de ação preventiva. A fiscalização, ela, em vez de ser preventiva, ela é mais punitiva. Na nossa proposta, né, aumentando a colaboração, implantando uma plataforma, né, colaborativa com uso intensivo de robô, de tratamento de informação, a gente considera de que esse gestor, né, ele vai ter uma atuação mais voltada na prevenção, né? Quer dizer, ele vai poder realmente ir para a área fim em vez de se manter no operacional, punindo e multando. Essa é a ideia, né, da mudança aí do paradigma. Esse projeto, essa metodologia, nesse caso desse projeto, a gente teve algumas decisões, né, em relação a que forma que a gente vai fazer. Ou a gente desenvolve interno, isso aí teria um custo de capacitação, aprender essa tecnologia, ou a gente atuaria já dentro do que hoje, né, as mídias sociais, as plataformas possibilitam. Que é o quê? Utilização de celular web, através de uma parceria, né, e aí liga, né, na visão que o presidente colocou, né, parceria e inovação, que é a visão, o lema aí da IPLAN Rio, considerando que esse usuário, esse cidadão, né, esse passageiro, ele já começa a ter, já está habituado a utilizar esses dispositivos para fazer uma colaboração. Essa informação, ela vai ser extraída, né, e vai ser utilizada para o benefício aí da melhoria desse processo de fiscalização. Então, a coleta, seja pelo cidadão, seja pelo 1746, seja pelo Google, seja por qualquer canal, o objetivo é poder compilar essa informação e trazer indicadores, evidências para o fiscal, para o gestor atuar de forma melhor. Importante, né? E aí é um ponto que o Nepomuceno sempre vem colocando, a questão do feedback, né? Se eu fazer uma plataforma dessa e você não der um feedback para quem está colaborando, você está começando a quebrar um princípio aí da circulação daquela informação dentro daquela pirâmide. Então, o feedback, seja para quem está informando, seja para quem está gerindo, é uma coisa fundamental. E também, né, trabalhar nessa visão, né? Vamos atuar de forma controlada em 10% desse potencial de fiscais que estão com a visão de inovação. O contingente de fiscalização ele vai continuar recebendo demandas do 746, vai continuar fazendo atividades operacionais, mas o foco aqui seria justamente atuar em cima aí dos fiscais, vamos dizer, inovadores, dos gestores inovadores. Bom, nesse processo a gente fez pesquisas, né, e identificou que existem dois aplicativos, né, que é o QCanto e o Foursquare, que são as melhores práticas de colaboração hoje. Nesse momento até é o IELD, né, que já está entrando no Brasil também. Até pergunto, quem é o usuário aqui do Foursquare? 1, 2, 3... Quem é o usuário do QCanto? 5. Então, quer dizer, a gente está começando a interagir. E para você, né, avaliar uma plataforma, a gente utilizou, né? Até aceitei seu convite lá de colaborador lá no QCanto, né? Já a gente está interagindo. Que são duas plataformas, existem outras, mas dentro aí desse contexto de colaboração foram as que mais estavam alinhadas a essa visão, né, que a gente está propondo. Esse é o ambiente do Foursquare, que é uma solução mundial que trabalha com o conceito de check-in
e de avaliação de restaurantes, bistrôs, coffee shops, lojas de conveniência, aonde, né, você tem a localização, você, durante o serviço, né, você faz um check-in e avalia, né, como foi aquele serviço, em termos de preço, em termos de higiene, em termos de localização. E dessa troca de informações, dessa colaboração, você começa realmente a ter informações sobre aquele serviço. Então, as pessoas que querem, geralmente agora começam a pesquisar. Até tem o exemplo, volta aí, Bruno, tem um exemplo, né? Então coloca aí o prefeito. Eu até ia fazer um gancho, né? Que nesse caso... Seu Chico aqui, o Nepomuceno, né, que também não fica na teoria, né, vai a campo, ele é o prefeito lá do posto Ipiranga, né, lá da Lagoa, né? E nessa interação ele foi agregando informações, fotografias, depoimentos sobre aquele serviço, que serve de base para os outros usuários daquele posto de gasolina, né? Então isso é a ideia, né? Simples, mas é uma coisa que vai agregando. Isso se tem banheiro, se tem caixa eletrônico, se tem televisão, então você vai botar as fotos, você vai incluindo ali, você vai dando pro cara que nunca apareceu lá, o cara quer ir ao banheiro. O banheiro é limpo? Então você diz, o banheiro é limpo. Tem caixa eletrônica? Outro dia o cara me mandou, tem caixa eletrônica nesse posto? Eu falei, tem. É seguro de você tirar dinheiro ali, porque de noite como é que você vai tirar? Tem um segurança lá. Aí eu dou informação, quer dizer, eu estou ajudando a... Um outro exemplo aí que eu acho que boa parte aqui das pessoas é a parte de hotelaria, né? Tem o Booking, tem o Decolar, que são redes sociais que estão pegando, né, esse veio de colaboração e estão juntando informação. Então você consegue, né, selecionar, agendar lá um hotel, pegar o serviço, fazer uma avaliação, né, e fazer a roda girar. Então esse é a ideia. Ligando justamente com o nosso domínio, que é a questão da prefeitura, do prefeito. O colaborador, ele se empoderar como prefeito. Ele assumir o seu papel, né, não só de cidadão, mas de uma pessoa que tem aí um envolvimento público, que quer que o dinheiro público seja investido, que quer... Então a gente ligou justamente a colaboração com a figura do prefeito. Uma sub-prefeitura. Hã? É uma sub-prefeitura. Cidadão é o prefeito, né? Então, aplicar os conceitos de prefeitura na governança, que aí voltamos aí, né, para a questão da mudança de paradigma, né? A espécie, né, ela está nessa transição entre o líder alfa, nesse caso aqui o prefeito, o secretário, o gestor ou o presidente da empresa, O fiscal mesmo. o fiscal, né, usando um conceito que é comum aí, que é a utilização de check-in, que já é feito em vários domínios. Agora, para fazer isso, né, sair do discurso, aí tem que ser uma coisa lúdica, uma coisa interessante. É você ter uma competição, ter um jogo onde cada linha de ônibus tem um prefeito. Como o Nepomuceno é lá do Ipiranga, eu provavelmente quero ser, e você, né, o prefeito lá do Badalado, que eu tenho frequentado bastante, né, eu estou com essa meta, você conjugar esse empoderamento com a colaboração, de forma bonificada. E aqui você tem formas diferentes, formas práticas, né? Hoje a prefeitura já beneficia os contribuintes que usam o ISS através da nota fiscal. Nesse caso aqui, por exemplo, transporte, seria uma sugestão, de repente, o secretário de transporte chamar 4 ou 5 prefeitos de linhas de ônibus para um encontro no final de um mês, né? Mostrar, isso aqui são cidadãos que estão atuando na melhoria do transporte, estão assumindo sua cidadania. Então, isso aqui é um ponto assim bem tranquilo, né? Que a gente considera que é uma coisa factível, não é uma coisa de outro mundo, já é feito pela prefeitura. É só voltar para esse foco aí de transporte.
E aí, fortalecendo o conceito, né, a gente pega a visão aí das formigas, né? A formiga, o cidadão, ela administra, ela empodera, ela não tem poder de fiscalização, mas ela pode fazer uma ocorrência, ela pode dar um feedback para quem precisa tomar decisão. Deixando rastros, né? A formiga, o formigueiro, ele é construído a partir de rastros químicos. Né? Como é que a formiga sabe aonde tem comida? Ela vai percorrendo e ela vê o rastro químico das formigas anteriores. E durante, sei lá, 10 segundos, tem uma formiga, né, que acaba sendo a prefeita daquele formigueiro toda, a partir do momento que ela achou um novo filão de comida, né? E ela vai formando para as outras. A partir daquele momento, a comunidade rapidamente tem esse meio de comunicação para saber onde que tem comida, onde que não tem. Então esse mecanismo, né, que a gente considera aí que é o mecanismo, né, de espécie mais atual dentro desse conjunto aí de necessidades para milhões de pessoas, né? Essa escala aí, né, é uma coisa realmente, se a gente parar para pensar que a gente tem um planeta de 7 bilhões de pessoas, né? Se a gente não mudar as soluções, realmente vai explodir, né? Não tem jeito. Está sendo forçado a mudar esse modelo de governança de tecnologias. Bom, fizemos aí contatos com o QCanto, a gente fez uma conferência via Skype com o Alexandre Martins, né? Apresentamos a ideia, o Nepomuceno já tinha feito um contato com ele, e a proposta foi essa, né? A gente fazer uma parceria, colocando as linhas de ônibus, né? Um conjunto de linhas aí distribuída na cidade, e a comunidade já em torno do QCanto começasse a entrar com as informações, né? Avaliando cada linha que utiliza, dando feedback aí de estrelinha, de aferição daquele serviço. Eles toparam fazer essa parceria, cederam para a gente a API para troca de informação, naquela parte que vocês viram de trazer as informações de dados, e a gente está nesse passo justamente de implantar a plataforma aí junto ao QCanto. Fazendo aí um protótipo, uma simulação, né? Eu peguei esse exemplo, até sou usuário lá do QCanto, fui lá no Badalado, dei meu feedback da segunda vez, fiz fotos. E como que a gente faria isso numa linha de ônibus, né? Você teria opinião sobre uma linha, nesse exemplo é uma linha da Redentor, que sai daqui da cidade e vai lá para essa seca, descrição, né? E itens que você vai avaliar, como ambiente, rapidez, né? Coisas que estão ligadas ao transporte. Esse ambiente aqui, eu acho que todos nós aqui já fizemos em algum momento em alguma rede social, que é classificar, entrar com informações sobre aquele serviço que está sendo prestado. E se aproveitar das informações, né? Recomendar ou não recomendar, não recomendo essa linha porque todos os motoristas eles ultrapassam o sinal, o ônibus está sempre cheio. Então é um mecanismo aí que a gente acha que é bem factível, bem dentro da nossa realidade. Em termos de informação, né, pensando aí, né, em informações, a gente tem um trio de informações, pode passar, que seria a linha, né, qual a linha de ônibus, né, o número do ônibus, porque a linha que o ônibus pode ser usado de manhã numa linha, de tarde em outra linha, de madrugada, e a empresa, né, a questão da empresa aí realmente que é a pirâmide que a gente está querendo que seja melhorada, né. Um exemplo, né, de informação, de feedback a partir ali das regiões, identificar, por exemplo, essa empresa, a empresa Redentor, né, Júlio? Quantas vezes a gente já xingou, já reclamou da Redentor? Dá um depoimento aí. Caótico. Todos os ônibus, seja o frescão, seja o fresquinho, né, onde está funcionário, ou tarifa normal, um tempo imenso de espera, às vezes chega 40 minutos esperando o transporte. O ar-condicionado forte demais, ou sem ar-condicionado.
e ainda agora que tem autorização para parte da linha ir pela linha amarela, parte da linha vai pela freguesia e parte da linha vai pela Paulo Ferro. Então quem está ali no final da Paulo Ferro fica assim, às vezes 3 períodos, né, 3 saídas de ônibus para passar um novo ônibus. É realmente. E também do valor, né, para você vir sentado confortavelmente, você tem que pagar R$13 no ônibus, que é o mesmo valor do ônibus que vai para Saquarema, que sai da rodoviária Novo Rio, vai para Saquarema, custa R$13. R$16 para você ir para Petrópolis. Então não tem sentido um ônibus que vem da Praça Seca, vem para o centro da cidade, para você pagar R$13. Já é candidato a prefeito da linha. Eu sei, entendeu? Vai ganhar uma picanha. Já comeu? Então, nessa informação aí compilada, depois de várias colaborações, depois de uma troca aí intensa de informações, a gente teria, por exemplo, nessa linha 306, que foi bem avaliada, a Patrícia Diniz seria prefeita, né? Então ela teria um Rio Card ou uma divulgação, né? Quer dizer, uma coisa que mantivesse um incentivo para ela continuar aí colaborando. Não forte o bastante para falsificar, mas o suficiente para ficar feliz colaborando. Essa parte que até que o Bruno que está comentando, o Bruno também do laboratório, é justamente o dia a dia dessas plataformas colaborativas, é que essas plataformas tenham confiabilidade, né? Tentativa de invasão, tentativa de mascarar alguma informação, a pessoa entrar centenas de vezes com aquela informação, faz parte do robô da gestão, né? Tá sempre melhorando essa plataforma. A gente teve o exemplo, né, durante esse curso de formação que a gente fez benchmark com outras empresas, que foi o depoimento do gestor lá do Extra, né, que é o Aloy Jupiá, não sei se vocês conhecem. Ele passou para a gente a experiência dele em administrar a plataforma do Extra, justamente de feedback, né, de artigos e textos, né, dentro do Extra. E ele foi aprimorando justamente o robô e a colaboração, né? Teve uma fase que era pré-moderado, depois ele teve que... primeiro era a entrada todo mundo, não tinha moderação. Depois ele viu também que não tinha que... Ele tinha que ter uma pré-moderação, que seria principalmente pelo robô, questão de palavrão, palavras racistas, palavras depreciativas. E foi... Temas, né, polêmicos. Temas polêmicos. O que era polêmico do que... Pode complementar. Porque não é o que precisava de uma moderação, quando se falava de algumas pessoas, ou de times, ou de que era mais polêmico, que podia ter mais problema, já entrava na filtragem imediata. E outros entravam numa filtragem posterior, se fosse o caso. No geral, passava tudo tranquilo. E o prêmio de quem colabora, né, às vezes é o suficiente só para te animar, mas nem sempre as pessoas pegam o prêmio, mas ficam felizes. No caso da picanha, por exemplo, não foi comida até hoje, né? Não foi. Mas tem lá a picanha. Vocês estão falando, mas tem que explicar, né? É a bonificação do prefeito. Do Pospiranga, né? Dá para o prefeito toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Um sanduíche de picanha, até hoje não comi. Mas um dia eu chego lá. Estão usando a favor, isso é um bom sinal. Bom, aí voltando, né, para a visão do gestor, né, a ideia é que esse gestor ele diminua essa atuação no varejo e atue no atacado, né? Ele atue de forma preventiva. Nessa exposição, né, claramente a gente veria que a Campo Grande, por exemplo, né, está com uma classificação, uma avaliação baixa, então o serviço dela, né, ela tem evidências de que ela está com uma prestação baixa, e dentro dessa empresa, essas duas linhas aqui deveriam ter uma intervenção de melhoria. Então o fiscal iria já na empresa, né, com informação, e não só por uma denúncia operacional, mas sim com dados, com evidências gerenciais de que ele precisa atuar nessas duas
Essas duas linhas. É um mecanismo que a gente considera que pode ser de boa valia aí para a Secretaria de Transporte, para a Prefeitura, né, atuando direto lá na empresa. Tem um ponto, né, que eu vou complementar o que o Francisco... Pode passar. Que o Francisco colocou, pode passar. Que é justamente essa plataforma aqui, ela vai equilibrando demanda e atendimento, né? Aqui você tem um caminho piramidal, né? As demandas dependem do topo da pirâmide, seja o fiscal, seja o gestor, seja o procurador, seja o secretário, né? Pela capacidade aqui que se tem de resolver. Só que isso aqui tem um limite, né? Se você aumenta demais a demanda, isso aqui, essa estrutura, ela não consegue planejar e atender no nível da demanda que está se vendo. Quanto mais demanda tiver, mais complicado fica esse Porque processo. você está tratando demanda individual. É isso. E aqui você está tratando uma demanda coletiva. E aqui você pode, né, estar planejando, utilizando a tecnologia para, por exemplo, criar roteiros de atendimento. Por exemplo, a Conlurb, né, já faz um pouco isso. Quando, né, tem lá o recolhimento de lixo, tem algum procedimento dentro da Conlurb aqui atuando, né? Posso voltar 2 slides? Pode. Disso, por favor. Eu não sei se chama atenção, mas, por exemplo, a Redentor está com, no exemplo, né, não é verídico, está com 4 estrelas e 3 estrelas e uma linha com 1. Será que ela não está atendendo ou será que ela precisa de um aporte da prefeitura, uma ajuda da prefeitura? Por exemplo, o ônibus é muito frequentado por vândalos. Será que não seria o caso de botar policial no ônibus durante um tempo para melhorar? Então, soluções feitas essas que a gente vê de reclamações em conjunto, eu acho que elas trazem um valor distinto da reclamação e que vai ser tratada individualmente e que não tem a força da quantidade que aí tem. Vocês pensaram em alguma coisa aí? Tipo um falso negativo, se alguém, o concorrente, o opositor, o partido, a oposição começar a querer criar usuários, né, fake para poder denegrir a imagem de uma outra empresa ou então do próprio governo. Sim, Carlos, esses aspectos de implantação da colaboração, eles vão ser vistos mais à frente, mas é do dia a dia. Como a gente colocou o exemplo do Extra, né, é do dia a dia da gestão da plataforma, tá vendo fraudes, simulações, é uma das premissas. A gente até de repente pode colocar isso como uma premissa do projeto, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Essas né? colaborações. Se eu lembro... Carlos, por exemplo, assim, você está informando que um ônibus lá de Campo Grande, no local tal, está atrasado, está demorando muito a passar. Mas seu GPS está mostrando que você está na Tijuca, entendeu? Né? E o robô identifica isso. O robô identifica isso. Você reporta que o ônibus demorou a passar aqui na Presidente Vargas, na Cinelândia e no Aterro do Flamengo ao mesmo tempo, quase, entendeu? Não daria tempo para você ter. Mas tem várias reclamações que independem de GPS, tipo o motorista não abriu a porta, o cara não é mal educado. Você faz 10 reclamações da mesma linha no mesmo dia. Isso é suspeito, entendeu? Você andou 10 vezes de ônibus no mesmo dia. Podia ser você, né? É o mesmo telefone. Está falando que você pode criar. Pode. Você não tem garantia. Você pode criar e-mail a 3x2. Mas esse é o problema da colaboração. Só que você está lidando com massa. O caminho que você está falando tem a ver. Mas a gente discutiu muito isso. Claro, isso faz parte da plataforma. Na metodologia a gente já falou, tem problema de fraude, tem que ver, já falado. Uma das coisas que o pessoal tem usado para evitar isso, até naquele livro, Nação Empreendedora dos Israelenses, tinha uma empresa de segurança e os israelenses conseguiam 33% a mais de resultado positivo de fraude, contra a fraude. Aí o cara, mas como é que vocês conseguem 33%? Porque o cara falou o seguinte, a gente identifica o cara. Se eu identifico o cara, se o cara tem amigo, então, por exemplo, o cara tem que fazer o login pelo Facebook, por exemplo. Quando o cara faz o login pelo Facebook, se o cara não tem nenhum amigo, o robô pode dizer, peraí, um cara que não tem amigo nenhum no Facebook não existe.
né, suspeito. Então, os caras conseguiram um negócio melhor. Então é o seguinte, o cara entrava pelo Facebook, criou um e-mail fake, entrou pelo Facebook, suponhamos, não tem nenhum amigo, você coloca esse cara como suspeito. Agora, se o cara tem 300 amigos, é impossível que esse cara com 300 amigos seja uma coisa fake. Então você vai construindo aí um critério. Então, por exemplo, o cara ser prefeito, você poderia... por trás ali não poder... Você poderia evoluir o seguinte, o cara pode ter um CPF. Então o cara, para chegar a um determinado nível, você poderia pedir o CPF dele. E aí o CPF já não dá para criar 10 CPFs. Então, né, então você vai administrando a plataforma. Uma coisa interessante que a gente que tem a ver com isso é o seguinte, hoje a maior equipe do Google é antifraude, dos engenheiros do Google, porque os caras estão ficando o tempo todo batalhando para subir o nível da resposta sem ter, por outro lado, uma meritocracia. Então, essa parte você ficar discutindo o assunto específico, apesar de ser um assunto momentoso, essa parte é só porque do... o pessoal tem um prazo aqui de tempo. Essa parte só do Google, antigamente a gente entrava no Google, né? O lixo que vinha inicial era muito grande. Hoje você entra, as informações que vêm são informações de uma qualidade melhor. Então, aplicando aí na questão de transporte, né? A gente começou a acompanhar também algumas ações e comentários da Secretaria de Transporte. Durante aquela queda do ônibus lá na Ilha do Governador, teve uma entrevista, né, do secretário Osório, que essa entrevista ele fala o seguinte, olha, por mais fiscais que a gente colocasse, a gente não teria capacidade de atender a toda essa demanda que existe na Secretaria de Transporte. Então a gente tem que mudar essa forma de atuar. Então a reportagem começa lá com a questão de multas que ele estava resolvendo lá com a empresa, que tem também um esquema de fraude aí de não pagar multa. A questão da evidência, né, da capacidade da fiscalização, que existe um limite, né, e a mudança, onde a Secretaria estaria já avaliando, né, soluções tecnológicas para melhorar essa prestação de serviço, essa fiscalização das empresas. Então, a nossa visão, acho que está alinhada aí com o momento da Prefeitura, né? Então, seria uma coisa aí que pode, seria uma proposta que pode seguir. Bom, como é que isso seria implementado, né? Voltando aí para a metodologia. Um grupo de fiscais espontâneos, voluntários, para que eles sejam sensibilizados, capacitados para atuar nessa visão de rede, não na pirâmide. Um piloto, né, que é o que a gente vai fazer com o Qcanto, pode seguir, colocando um conjunto pequeno de linhas, não a plataforma toda, até para poder ajustar nossa metodologia, e uma expansão, né, fazendo essa zona, né, que o Nepomuceno chama, que é a zona de transição. Você ter uma atuação inovadora, um grupo de fiscais junto com a estrutura, você fazer essa passagem expandindo e mudando essa cultura. O que a gente tinha para colocar era isso, né? Esses conceitos, essa visão aí da metodologia. E se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu acho que seria interessante a gente colocar que essa solução aí também está voltada por não existir um apoio assim da estrutura da prefeitura com a empresa de ônibus, porque se nós tivéssemos a obrigatoriedade, a prefeitura impor que nós tivéssemos chips dentro dos ônibus, que nós tivéssemos chips nos pontos de ônibus, entendeu? Instalado, toda essa parte de leitura de dados, de informações, seriam muito mais efetivos. O chip contando o quê? O chip te diria a frequência que o ônibus passa. Tem GPS, já tem. Oi? Tem com GPS. Mas aí assim, a plataforma estaria utilizando essas tecnologias, né? Quanto mais A sensor partir do tiver, momento melhor. Acho que é um pouco que possa utilizar isso, Dizer o seguinte, podemos aqui, melhorar. essa é uma proposta que se aplica aqui a qualquer coisa de fiscalização da prefeitura. Mas é só pensar, onde tem fiscalização, você pode ter um instrumento desse aqui que amplifica e aumenta, sim, assustadoramente a eficiência do trabalho da prefeitura, porque está dizendo que daqui a pouco ele está pedindo 2 mil fiscais para ele. Calma, vamos estudar o processo
e utilizar tecnologia, plataforma colaborativa como essa aqui, para ver se a gente consegue atender melhor e mais, né, utilizando menos, que é a coisa da simplicidade. Porque é simples isso aqui, mas a cultura que é complexa. Aqui o problema é da cultura. Você acha que vai chegar na Secretaria de Transporte? Ah, tem uma ideia boa aqui. Não é assim, né? Isso aqui, até a proposta que está sendo feita, num caso específico aqui do transporte, que eu estava falando, insistindo para o Palhares também assistir, é que isso aqui tem que ser assim, um piloto voluntário, se for o caso, né? Por exemplo, de começar lá pelo transporte, para poder ter gente lá dentro que comece a trabalhar voluntariamente, entendendo que isso aqui muda o trabalho do fiscal. Porque você vai ter milhões de fiscais na rua aí te ajudando. E não é uma pessoa. Vai continuar existindo alguém ligando. Eu quero ler, vai existir. Mas isso aqui dá uma assistência gigante, né? Porque você já tem uma avaliação de massa em cima de uma linha. Então, essa ideia. Há uma mudança de paradigma aqui. Aqui nesse específico, quais são os próximos passos? Quer dizer, se já tem esses próximos passos aqui mesmo? Colocação das informações na rede do QCanto. As linhas, cada linha tem uma das coisas que evita fraude é a quantidade de colaboração que você tem. Alguém para fraudar tem que ter um volume enorme também. Então cada linha tem os colaboradores que são espontâneos, e já acontece, não nas linhas, mas em outras coisas. Quer dizer, você fornece informações do restaurante ou do posto de Eu desenvolvi a parceria aqui com a Kiptan. Tem mais ou menos uma previsão de data para a implementação disso? A gente tem uma reunião para avaliar essa entrada das informações no QCanto e eles começarem a disponibilizar isso. Eles já se disponibilizaram a fazer isso, eles querem. Você já tem todos os dados que são necessários para poder colocar no QCanto, linha, empresa, etc. Mandamos algumas coisas, mas eles não têm tudo ainda. Então, pilotos também. o que a gente estava querendo com o resultado desse primeiro momento é o seguinte: existe um conceito que a gente precisa começar a trabalhar, que é o mais difícil. Qual é o conceito para aplicar em qualquer coisa? Olha, a ideia é não começar com massa, sempre com piloto. Segundo, migrar para a plataforma, entender que a colaboração é importante. Uma coisa que a gente amadureceu que é bem interessante, que é o seguinte: a gente tem que combinar com os russos. Não adianta. Essa é a próxima pergunta. Não adianta, por exemplo, a prefeitura desenvolver um aplicativo maravilhoso e ninguém usar. Se a gente colocar o QCanto, a avaliação dele, nós temos 40 mil usuários do QCanto. Então, se desses 40 mil começarem a contribuir, em um espaço de um mês, sem custo para a prefeitura, você já tem 1000 caras mandando informações sobre linha de ônibus para a prefeitura. Então, você já dá um salto de qualidade em um mês, que é aquela brincadeira que eu fiz daquela brincadeira da cana. Você faz uma ação muito simples, em um mês você tem, e de repente você faz uma turma de fiscais, você já tem um pessoal capacitado de saber, por exemplo, qual é, daquele grupo de linhas ali, a pior linha que tem hoje. Né? Que você poderia na empresa ver, irmão, por que essa sua linha aqui não é tão boa quanto aquela outra linha? Deixa eu tirar uma dúvida só, porque assim, por que o QCanto, o piloto? Porque assim, tem uma série de aplicativos para avaliação de ônibus, por exemplo, o Movit, tem o meu ônibus, o ônibus SP, tem que talvez... Bus, feito aqui no Rio. Posso te interromper, Paulo? Deixa eu fazer uma expansão do que a gente está fazendo na secretaria. Sim. Fazer uma... Deixa eu aqui para frente, para não ficar... Posso, Ricardo? Pode. Porque senão tem um fazendo... Não, deixa eu só... bom, primeiro apresentar, eu sou o Pedro, trabalho com o secretário de Usuários de Transporte. Estou na prefeitura, Secretaria de Transportes há 5 meses. Trabalhava no mercado financeiro, mas gosto de tecnologia, tenho a cabeça bem aberta. Aí o Osório me incumbiu de vai tratar de tecnologia, vamos fazer a coisa mais inteligente. Primeira coisa que eu fiz, chegando no gabinete, quem é que cuida da fiscalização? Desci, descobri o Alberto. Alberto, o que você tem de ferramentas? Então, o que ele tem hoje para fiscalizar? Primeiro, ele tem 40 fiscais para 8.800 ônibus. Dá uma média de 220 ônibus para cada fiscal, que é uma coisa muito difícil de fazer. Mole. Entendi também como é que funcionavam as operações de fiscalização. Ouvidoria, ia na ouvidoria, quem está muita reclamação no feeling do ouvidor, nada em termos estatísticos, nada. Então vamos na linha 261, que foi o foco de ontem do Bom Dia Rio, a JTV primeiro e segundo.
vai lá e atua, faz aquela atuação pontual. O fiscal não está na rua, ou por exemplo o Movit, a gente teve a ideia de usar o Movit para, se o cara reclamar na Presidente Vargas no início, então tem um fiscal no final. Isso não acontece. Então fui lá no Alberto, o que você tem? Ele tem um sistema que é desenvolvido pela M2M, que é um fornecedor que agrupa todos os GPS dos ônibus, e aí ele consegue fiscalizar algumas coisas de frequência, frota determinada, se está cumprindo o itinerário, mas como ele faz isso? Manualmente. Vai lá, seleciona a linha 261, por exemplo, ele vê o itinerário e vê se os ônibus estão na linha e se a frota determinada, junto ao cadastro do STU, que é o sistema da Prefeitura de Cadastro que está homologado, está de acordo. E aí ele depois anota no papelzinho, joga para o Excel e sai um relatório diário. Ele faz isso mais ou menos ele monitora 30 linhas mais problemáticas segundo a ouvidoria, do universo de 700 linhas que a gente tem na Prefeitura. Aí, chegando lá, o usuário queria uma coisa mais inteligente. Aí a gente começou a falar com o Implan para a implantação do BI, pegar as bases do STU, a base de GPS e começar a cruzar as informações para sair relatórios em D+1 de divergências, não só para punir com foco de punitivo, mas com foco de ajustar a demanda para melhorar o serviço para o cidadão. Aí nesse meio tempo entrou o pessoal do COR, apresentou o Movit para a gente, que é um Movit que tem 56 mil usuários. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Waze, não sei quem usa o Waze. O Movit é um Waze para o transporte público, como o Financial Times definiu eles. Eles têm 56 mil usuários aqui no Rio e também dá essa coisa como que só que ele faz no GPS, a limpeza. E aí a gente está conversando, está meio que namorando ainda com o Movit para ver se a gente consegue aumentar o número de usuários para poder ter uma massa maior de avaliações, para a gente depois puxar essa base também para o BI, para já começar a cruzar, ver o que está acontecendo. Que mais? E essa ideia do Qcanto agora achei muito legal, porque é mais uma fonte de informação, são 40 mil usuários, se vierem 2%, são 5% que vem, já é uma galera aí contribuindo e é mais uma informação. Agora, a questão da mudança de cultura é essencial, porque a gente vê que os fiscais estão acostumados com aquele serviço, eles sabem as linhas que estão com problema, eles sabem as empresas que estão com problema. Ou acham que sabem. Ou acham que sabem, mas na cabeça deles eles acham que sabem. Todo mundo está falando a mesma coisa há muito tempo, sempre acham que sabem. Pois é, eles acham que sabem. Não que às vezes é verdade. Mas, por exemplo, eu não tenho notório saber em transporte, então você sabe, então tá bom. Eu estou falando que não sabem. Eu acredito neles, então por que a gente não atua? Eu estou falando que eles não sabem, falando assim, pode ser que tenha alguma surpresa no meio do caminho. Tem duas coisas importantes aí, essa questão do canal, né? De aumentar os canais de captura, coleta, de captura. O ponto mais sensível aí é a colaboração. É o que o Nepomuceno fala. A rede de colaboradores, ela pode ser favorável, ela pode ser desfavorável. Sim. Então esse é o ponto aí mais sensível. Então se você já usa, né, o modus operandi deles ali, você vai ter mais facilidade, né? E esse canal também é bom porque é o cliente que está ali na ponta, é o cara que está vendo que o banco está solto, é o cara que está vendo que o pneu está ruim, que o ônibus está sem para-brisa. Porque a fiscalização eletrônica, a gente consegue ver certas coisas. A gente fez nesse levantamento desse case, a gente elencou 10 ou 12 problemas, que vai desde condições do ônibus, a prestação de serviço do motorista, a coisas ligadas à linha. Então você tem ali uma possibilidade de descer o nível de problema e ter intervenções diferentes. Algumas vai ser com robô, outras vai ser com colaboração, outras vai ser com os dois. Entendi. Então o método é ir equilibrando conforme a tua necessidade, né? E atuando onde é que você vai juntar ali a solução. Essa é a ideia. Tem uma linha que se discute hoje, até talvez um passo adiante até da questão da prefeitura dar respostas para o cidadão através de canais colaborativos. Aqui a gente está falando de um canal aberto, que é usar o Qcanto, por exemplo. A gente podia falar de
N canais abertos se a gente abre uma API para que qualquer aplicativo, seja o Bus, seja o quem, seja qualquer um, faça reclamação. Mas a gente ainda está falando de a prefeitura dando a resposta, a prefeitura colocando o fiscal ali para atuar. Tem uma outra linha que é essa que o pessoal tem chamado lá do City Mechanics, aquela história de o próprio cidadão ajudar a resolver o problema, não só depender da prefeitura, não só passar a informação para que a prefeitura resolva o problema, como o caso do ônibus não, o caso do ônibus é punitivo, tem que punir mesmo, é a prefeitura que tem poder de polícia, você não vai delegar isso. Não precisa ser só punitivo. Oi? Não precisa ser só punitivo, pode ser agora, colaborativo. a questão não precisa ser só punitivo. E como a própria empresa vai ver o ranking, né, ela mesma pode tomar atitude sem precisar que a prefeitura intervenha. Ela sabe se o usuário está insatisfeito com ela. Isso pode, talvez tenha algum empresário sensível a isso que tome já alguma medida sabendo que os usuários dele estão... Uma concorrência, sim. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque é uma licitação, você tem já tudo aí. É a administração pública mesmo que tem que interferir. A gente até poderia aprofundar esse assunto. Esse assunto a gente está alinhado. Essa visão de governo eletrônico que, né, o cidadão se empodera, né, ele começa a cumprir coisas que a gente considera que o Estado tem que fazer, a importância do terceiro setor é um ponto que a gente, eu acho que a tendência, Nepomuceno, a gente fazer um aprofundamento dessa discussão. Quais são as áreas que o Estado tem obrigação e que áreas que o cidadão vai recuperar, né? Eu acho que cada cidadão vai recuperar seu pedaço dentro da prefeitura. Simbolicamente, quando a gente bota aquele prefeito ali, a ideia que a gente está passando é isso, né? De que cada cidadão se torne um prefeito naquele pedaço. É isso mesmo, entendeu? Ele tem também o retorno prático disso, né? Uma vez que ele só coloca informação, dá sugestão, também tá ruim, não tem uma forma disso, ele não volta mais, fala, pô, só estou dando informação e não tem um retorno prático disso. E o primeiro retorno é ele visualizar a informação que ele está dando. Ele ter acesso à base de dados. Se ele não tem acesso à base de dados, não existe colaboração. Ela tende a morrer. Deixa eu aproveitar. Ricardo, eu só queria fazer um pontual sobre isso que o Pedro falou, que eu acho que é interessante aí, assim, nós fizemos aqui uma transposição, porque quando a gente teve acesso, quando a gente foi fazer esse nosso levantamento, o Movit, ele quando a gente trabalha com eles, por exemplo, Movit, etc. Né, você não tem o cara dentro do ônibus, especificamente dentro do ônibus. Você tem uma noção de como está a transação dos movimentos. E quando a gente pensou essa ideia de trazer e adaptar o QCanto, que eles não têm, o negócio do ônibus, o que acontece? A coisa mais difícil que eu acredito é o cara passar na rua e dizer que tem um buraco é bom. Mas o cara dizer que ele é o prefeito daquela rua é maravilhoso. Porque você cria um compromisso e um fiscal permanente daquilo ali. Que eu acho que esse que é o ganho que a gente tem que ter. Ou seja, as pessoas começarem a assumir a cidade como sua. Por isso que essa ideia da prefeitura é interessante. Então, eu acho que a gente pensou o seguinte, a gente tem que fazer um pool de aplicativo, foi isso que a gente pensou. E no momento que a gente fizesse pool de aplicativo, Movit, não sei o que, pega tudo, 1746, Twitter, tudo, o robô lida com tudo isso e vai criando a tabela, porque pode vir qualquer coisa. E a gente pode até chegar à conclusão que tem um aplicativo que a prefeitura vai ter que fazer. Pode acontecer isso. Ó, faltou um pedaço aqui. E nesse pedaço a gente vai atuar. Mas a gente não vai atuar num pedaço para dizer, ó, agora vocês são obrigados a usar o aplicativo que eu quero que você use. Tá aí todo mundo botando, agora tem um pedaço aqui que seria bom a gente, digamos, complementar, né? Digamos, o cara que a gente começou com o QCanto, o cara pode dizer o seguinte, olha, o ônibus está horrível, você quer fazer uma denúncia formal pelo 746? Quero, puf, aí ele manda com 746, por exemplo, tá entendendo? E aí então a gente vai pegar o deles, um 746 linkando com esses aplicativos e ele mandando. Então a gente não quer brigar com os russos. Meu irmão, o que você quer mandar? Agora vai surgir o, sei lá, o QCanto, agora o Q quadrado, quer botar? Vem pra gente. Então a gente só. E aí o robô tem que ser inteligente, aí que a gente viu o seguinte. A plataforma nossa,
nós temos competência para mexer. O que nós não temos competência para mexer é do outro lado lá. Então deixa os caras botarem do jeito que quiser. É só parceria. Vem, e a gente administra os dados todos. É mais ou menos isso. E aí a gente criando essa plataforma, que eu acho que é isso que está faltando, e aí uma coisa que eu acho que está faltando, é a integração das iniciativas. A prefeitura hoje está fazendo uma opção de atividades de colaboração, mas não tem uma opção integrada. Então o que eu acho que teria que fazer? O laboratório do IPLAN, vocês não sei da onde, não sei o que lá, fazer uma equipe aí integrada para dizer o seguinte, gente, vamos ver como é que a gente pode trabalhar com todas essas expertises, porque ninguém é dono da verdade. Né? Nós não somos dono da verdade, você não é, ninguém é. Então o que a gente faz? Vamos somar os esforços, vamos juntar todo mundo e pensar, bom, como é que essa plataforma vai ser desenvolvida? É uma plataforma? O que é? Como é que se estrutura essa plataforma? E tal. Que treinamento precisa, no geral, nos fiscais, não sei do que, papá. A gente criou aqui um modelinho de treinamento interessante. Dá para aplicar isso? Ah, beleza. O que vocês têm? Pô, a gente já pensou numa coisa. Tem o GPS que está funcionando? Pô, a gente não pensou isso. Então a gente teria que montar esse modelo todo, integrar tudo isso, juntar essas partes todas e fazer um Frankenstein colaborativo para poder tudo funcionar, entendeu? Tem mais uma que é o da Rio Ônibus, né? Vale ônibus. Hã? Vale ônibus. É o que eles estão criando agora. É, já tem o site e estão fazendo agora um aplicativo para iOS. E aí traz esses caras também. Não, a princípio para roteamento e frequência. O que a gente pode agregar nesse momento, olha só, eu acho que vão surgir, se vocês permitem, a gente pode agregar justamente analisar essas plataformas, o grau de colaboração e os riscos que essas plataformas podem dar. Né? Você olhando a forma que, o modelo de negócio, você pode mostrar, isso aqui precisa aprimorar, isso aqui é uma fragilidade, de repente o retorno da secretaria não vai ser atendido. Né? E a gente está agregando isso. Deixa eu só voltar aqui para dizer o seguinte, na verdade a comissão já concluiu o que eu ia dizer, agora da integração. Acho que a nossa conclusão aqui tem que ser essa da integração. Foi desenvolvido um conceito, é isso. A ideia aqui é olhar para o transporte, com essa prioridade que foi dada. Então eu acho que tem que fazer primeira coisa, fazer uma integração aí com essa questão do transporte, que você que está conduzindo lá, com esse laboratório aqui, para poder juntar as iniciativas, para que essa coisa possa ser desenvolvida dentro desse piloto que está sendo colocado aqui. Eu acho que essa é a primeira coisa, independente de a gente discutir os custos dos colaboradores, porque qualquer colaborador é bem-vindo, não é porque olhou o que canto aqui, não dizer que o que canto é o que canto, pode ser qualquer um. O que precisa fazer, eu acho, né, é ela fazer uma integração ali com o Pedro lá, Palhares, com um grupo aqui de inovação. Eu não sei se já tem uma coordenação desse grupo aqui, porque o Edson está por enquanto aqui. O Edson, então seria importante, Palhares, fazer uma conversa depois. Acho que é isso, que a melhor conclusão que ele pode ter que é fazer uma conversa para botar. Com você, alinhar que a gente pode fazer. Que você pode combinar. Mas Ricardo, não inviabiliza também o continuamento, o segmento com uma parceria com o Quecanto. Não! É mais um. E que eu acho formidável para Não vamos parar nada que está fazendo aqui. Eu só estou dizendo o seguinte: é começar uma discussão de integração. Eu acho que tem que parar nada. Eu até pedi para chamar o cara do Quecanto aí. Mas é São Paulo, é um pouco de vinho, tem uma conversa. Tem outra plataforma chamada Colab, você viu Colab? Sim. Totalmente integrada no Facebook. É legal bater um papo com eles, eu tenho contato também, com eles já. Eles ganharam o maior aplicativo do prêmio mundial, o melhor aplicativo colaborativo. Então eles são muito competentes e têm justamente esse lance de propor, fiscalizar e opinar. E é toda integrada ao Facebook, quer dizer, é mais uma plataforma que a gente pode colocar em bolo. Tem disponibilidade de fazer uma conferência também? Tem. Eu almocei com eles, na semana passada eu almocei com os dois, estiveram aqui no Rio. Isso. Falou. Agora não vamos até. A gente conversou eu acho que foi na terça-feira passada. A gente bateu um papo. Começaram em Recife. Isso, Colab RE, né? Sem o domínio RE. Vale a pena colocar no bolo. Então, eu acho que essa questão da integração é isso que é o. Atuar em rede, né, presidente? Integrar e atuar em rede, né? A gente tem que atuar em rede mesmo. Pois é. A gente tem que alinhar também essas iniciativas, né? Sim.
faço um papel também bastante disso lá no Fundo Digital da Prefeitura, né? Que cada um está fazendo um pouco aqui. Sim. Cada um está fazendo muito isso, participa, vamos ver o que todo mundo está fazendo para a gente alinhar, né? Porque as iniciativas são super positivas, a gente tem que estar todo mundo na mesma página. Senão está todo mundo tirando para um lado. Exatamente, conhecendo o que Pedro, está fazendo, não deixa pode eu perguntar uma coisa. Você acha que nessa sua coordenação, que você hoje exerce na vida, cabe esse papel de coordenar essa resposta que eu falar? Então, em sequência, quer dizer, você podia promover essa integração centrada aqui nessa figura, nessa assessoria. Na primeira conversa, vamos começar a chamar aqui esse grupo, chamar o Pedro lá e montar uma reunião de transporte para a gente poder integrar isso aqui. Acho que seria uma melhor conclusão da reunião. Você mesmo falou, isso aqui pode ser para qualquer outra área de fiscalização. A gente pode talvez criar uma plataforma, não focada em transporte, sim, uma plataforma de fiscalização. Talvez o piloto não seja nem numa linha, talvez o piloto seja de transporte, para daí... É o micropiloto em poucas linhas, que é o micropiloto do transporte, que é o micropiloto da prefeitura. Vai pensar, Acho que é tão fácil fazer o fiscalização de cadeias e calçadas de restaurante, é um outro problema. acho que é muito mais essa plataforma de colaboração para Isso, fiscalização. da vigilância sanitária. Nós podíamos sair daqui assim, com uma primeira conversa marcada. E aí eu, Pedro, o Edson que é o ponto focal. Vamos marcar aqui, ver aí qual é a data. laboratório. Tem que fazer uma ou, aliás, aguardamos a convocação do Pedro, então para poder ficar claro, tá certo? Você vai mandar isso, essa convocação, ou vai marcar agora? Vamos marcar logo então, né? Você que sabe, se puder marcar agora, essa primeira conversa aí. Terça-feira, 9 horas. Te deixei ver que pode, que o Pedro também, que o Fred, na primeira conversa. Terça também tá ótimo. Às 10 Uma conversa aqui também do Tadinho. Ricardo, fecha aqui para a gente fechar a gravação. O quê? Fecha aí. Eu estou fechando. Deixa marcado, ó. Estamos fechando aqui. Estamos fechando. Nós já estamos concluindo aqui os próximos passos, porra. Então tá beleza. Você quer que eu faça uma declaração aí da sua gravação ninja? É, a gravação ninja. Sua gravação Pode ser, ninja? Ricardo. Pode ser aqui? Pode ser aqui? Pode ser aqui. Aqui mesmo. Aqui mesmo, Pedro. Porque eu acho que... Se quiserem fazer na semana que vem, né? Terça-feira, 9h30, aqui na Iplan Rio. Tudo bem. Estão fechando aqui a nossa apresentação já com desdobramentos concretos.